Há pouco tempo atrás, quando você pensava em montar o PC, certamente a última coisa da sua lista era a frequência da memória. A gente se preocupava com algumas coisas como, por exemplo, a quantidade de memória RAM, mas a frequência realmente não era uma coisa que a gente botava em primeiro plano na hora da decisão. Isso mudou bastante com o lançamento da primeira geração dos processadores Ryzen e da sua, não diria dependência, mas uma dependência da memória para conseguir aí um desempenho superior àquele das memórias com clocks mais baixos. Agora na segunda geração, será que isso se tornou ainda um fator decisivo para a hora de montar o seu PC? Desde o lançamento da primeira geração dos processadores Ryzen, nós nos preocupamos com a frequência da memória, e isso se tornou quase uma obsessão de quem vai montar um PC com Ryzen, ficar correndo atrás de memórias. E é bem possível que você caiu nesse vídeo aqui justamente pensando nisso. Qual é o clock de memória que eu preciso usar? Eu vou ficar realmente limitado se eu não utilizar uma memória de frequência mais alta? Bom, eu resolvi fazer alguns testes aqui para poder ajudar você nessa decisão. Eu testei memórias 2.400 MHz e 3.000 MHz. E eu vou explicar para vocês quais foram as intenções desse teste e como foram os parâmetros. Primeiro, eu testei o Ryzen 5 2400G com uma placa de vídeo dedicada, então utilizando ele como CPU. Você pode esperar alguma coisa de desempenho entre o Ryzen 5 1400 e o Ryzen 5 1500X do 2400G como CPU. Eu testei ainda o Ryzen 5 2600X, que você pode esperar um desempenho como 2600X, afinal ele não possui vídeo integrado. Utilizei eles em algumas situações para poder dar exemplos para vocês dessa situação das memórias e quão importante ela pode ser. Para os testes eu fiz alguns parâmetros, um deles, o mais importante, com uma, tá aqui dentro ainda, GTX 1060. E aí você me pergunta, mas se você está testando o CPU, por que você não testou com uma GTX 1080 Ti? Bom, na verdade, meio que eu testei com a GTX 1080 Ti e com a GTX 1070, que deveria estar aqui, mas ela não está mais presente. Porém, eu também fiz testes com a GTX 1070. E por que eu fiz testes com variedades de GPUs e CPUs e nem tanto com variedades de memória? Porque só 2.400 e 3.000 MHz. Eu explico para vocês. Memória 2.400 MHz se tornou praticamente um padrão com a alta que sofreu, o mercado de memória RAM, e que até hoje não baixou muito não. A gente teve aí uma certa queda de preço, mas a gente ainda continua com preços altos. Então, ainda que as revisões 2.0, tanto o Ryzen 5 2400G quanto o Ryzen 5 2600X, utilizem aí por padrão a memória 2.933 MHz contra 2.667 da primeira geração, a memória 2400 é a mais utilizada. Então, quando você procura as máquinas gamer montadas aí, ou quem está montando, essa é a opção de memória que ele acaba buscando. Tudo por causa dos preços. Então, se na primeira geração existia ali uma proximidade dos preços por clocks de memória, então você encontrava de 2.400 a 3.200 ou 3.000 MHz memórias muito próximas. Hoje em dia essa diferença aumentou um pouco e esperamos que no futuro se estabilize. Em relação aos testes, eu testei aqui com uma A320, isso mesmo, eu testei com uma placa-mãe de entrada. A A320 tem suporte a overclock de memória, mas não tem suporte a overclock de CPU. Eu achei que é válido o teste porque muita gente realmente não vai fazer overclock de CPU, ele vai acabar optando por uma memória com um clock mais alto justamente para não precisar fazer esses overclocks. Afinal, você poderia simplesmente fazer overclock na sua memória, mas isso é um assunto para outro vídeo. Em relação aos testes, vocês podem ver no desempenho que, com a GTX 1060, nós tivemos um grande ganho de 2.400 para 3.000, só se for em outro teste. Aí nos resultados você repara que, na verdade, não houve ganho de desempenho, existe uma oscilação de desempenho, às vezes você ganha 1, 2, 3 FPS em algumas situações. Você também nota que o Ryzen 5 2600X consegue extrair mais desempenho mesmo num cenário onde a GPU é limitadora. Então em alguns games ali a gente vê uma diferença considerável por parte do 2600X
contra o 2400G apenas como CPU, sem o seu vídeo integrado. Mas eu testei ele com uma GTX 1060 e você pode sim argumentar que na verdade não deu ganho porque eu estava utilizando ali um cenário onde a GPU é limitadora, e você tem razão. Por isso eu testei num cenário mais extremo ainda, o Ryzen 5 2400G com a GTX 1080 Ti. Nesse cenário aqui que é bem extremo, certamente você sempre terá uma GPU sobrando, então eu testei ele em Full HD e vocês reparam aí nos testes, nos comparativos, que existe sim um ganho quando você faz um overclock de memória para 2800, 3000 MHz. Nesse caso eu fiz os testes aqui com overclock de memória, inclusive com essa Ballistics, e eu fiz overclock de 2400 para 2866. E você já repara que houve ganho sim de desempenho, galera. Então, só de você migrar de 2400 para 2800, a gente já tem um ganho, mas isso num cenário muito extremo. Isso quer dizer que, sim, você tem um ganho de desempenho, mas isso só se você tiver um cenário onde exista sobra para você ter esse ganho de desempenho. Eu testei também o Ryzen 5 2600X com a GTX 1080 Ti, inclusive eu fiz isso no lançamento dele. Eu fiz os testes comparando o overclock de memória e é claro, é óbvio que existe um ganho, mas é um cenário extremo, galera. É um cenário onde existe uma limitação severa de CPU, onde o CPU é o gargalo natural. Uma GTX 1080 Ti para Full HD é muita coisa para 99% dos CPUs do mercado. E para o 2600X ainda existia uma margem para ele se desenvolver. Então você percebe que mesmo com clocks mais altos, partindo de 3000 MHz para 3200, 3466, mexendo com timing e subtiming, a gente tem uma margem para ganho. E o que eu quero dizer com todo esse teste? Para que serve isso, galera? Isso quer dizer que eu devo ou não devo comprar uma memória com frequência mais alta? Eu devo ou não devo fazer overclock na minha memória? E a resposta que eu tenho para vocês, de acordo com a minha experiência, é de que você precisa dar um pouquinho menos de atenção para isso na hora de montar o seu setup. Eu quero dizer então que eu não devo ligar para o clock da memória? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vocês viram aí que existe sim ganho, mas você precisa primeiro enxergar dentro do seu setup se isso é uma prioridade, de preferência sem ficar raspando e destruindo as memórias. Você precisa notar se isso é uma prioridade no seu setup. Nesse caso, por exemplo, no lançamento eu fiz overclock, aliás, apenas na memória, né? Eu só fiz overclock na memória, eu não fiz overclock no CPU. E o ganho foi muito bom, galera, muito bom mesmo. Então, mesmo para quem não pensa em fazer overclock, investir numa memória com clock mais alto é sim um bom negócio, desde que faça sentido no seu setup. Se nós invertermos os papéis e agora com CPU de entrada e uma GPU mid, uma GPU com uma GTX 1060 ou uma RX 580, uma 470, 570, 1060 de 3 GB, enfim, placas de vídeo nesse segmento, e um CPU como o Ryzen 5 2400G ou um Ryzen 5 1400, um i5, 8400, eu diria que as memórias, principalmente no caso dos Ryzen, não são tão relevantes assim como vocês viram ali nos testes. Vão existir casos onde você vai ganhar um pouco com estabilidade. O que eu quero dizer com estabilidade? Que as mínimas serão melhores, as quedas serão menos acentuadas nos games, você vai conseguir uma maior estabilidade. Mas não é exatamente a grande prioridade que você deve ter na hora de montar o seu setup. Sim, galera, existe ganho. Afinal, você pode muito bem não estar jogando num cenário onde a GPU vai limitar. Tem muita gente que acaba jogando mesmo com uma GTX 1060 com detalhes mais baixos, então ao invés de jogar no Ultra, ele vai acabar jogando no High, no Médio, porque ele quer uma taxa de FPS mais alta. E quando a taxa de FPS mais alta for o limitador, o CPU, qualquer tipo de ajuda com uma memória de clock mais alta vai ser bem-vinda. Mas, é claro, você não precisa necessariamente investir numa memória de clock mais alta, você pode sim fazer um overclock nas suas memórias, que é um assunto para outro vídeo. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e principalmente deixe o seu comentário, diga aí qual foi a sua experiência com overclock de memória, com a compatibilidade de memória no Ryzen e se você utiliza memórias de clocks mais altos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima!